Tudo bem, Letícia? Ai, que emoção te encontrar, porque a gente que tá nessa vida, parece que tu e a Sara são, assim, celebridades. Você ficou tão acostumada com a gente, né? Ouvir a gente por tanto tempo que da família já. Mas muito obrigada por estar aqui, Letícia. Sabe por que que eu te chamei? Vou te falar, eu tava lá olhando a comunidade, esse final de semana, inclusive. Eu tava olhando a comunidade, aí tava vendo as perguntas do pessoal, vendo o que que o pessoal tava conversando, e eu li você respondendo um comentário de uma menina. Eu não sei o que que ela tava perguntando. Ela tava perguntando uma coisa assim: Ah, eu acho que eu tô me sentindo insegura porque eu sou de uma universidade particular. Sou de uma universidade particular, eu tô me sentindo insegura. E aí você foi lá e super motivou ela. Falou assim: Olha, não fica assim. Meu nome é Letícia, eu sou formada numa universidade particular e tô indo fazer a minha, né, conseguir minha bolsa. Nananana. Eu falei, nossa, que legal, a Letícia pegou um pouco do tempo dela pra vir ajudar essa mentorada, né? Falar um pouco da história dela. E eu falei, preciso chamar a Letícia pro YouTube porque ela vai ajudar outras pessoas no YouTube. Então, conta pra mim, Letícia, de onde você é no Brasil? O que que você faz? Qual que é a sua formação? Bom, eu sou de Canela, interior do Rio Grande do Sul. Não sei se Hum, já teve algum mentorado do interior do Rio Grande do Sul ou da Serra Gaúcha. Temos alguns. E eu sou professora de física, professora particular de física e matemática desde 2018. E era uma Uhum. insegurança para mim isso também, porque não estava trabalhando em um lugar, eu era só professora particular, que pra gente Uhum. aqui não vale de muito, né? Mas era uma das inseguranças que eu tinha. Eu tenho licenciatura em física para uma universidade privada aqui do Rio Grande do Sul. Não é tão conhecida nacionalmente. Aqui no Rio Grande do Sul é, mas eu acredito que nacionalmente nem tanto. E durante todo o processo, isso era uma das coisas que me deixava insegura, assim. Mas confiei. A gente sempre fica com aquela síndrome do impostor achando que não é suficiente. E no fim foi, porque talvez em outras áreas seja diferente, eu acredito que não. Mas na minha área, os professores estavam nem aí para onde eu me formei. O importante era o que eu tinha conseguido atingir, a forma com que a gente se expressa, a forma com que a gente se vende também vale para eles isso, né? E você passou onde? Eu passei em 6 universidades. Na universidade, eu vou falar na ordem que eu recebi os aceitos, que fica mais fácil de lembrar. Mano. Na Montana State University, depois na University of Central Florida, depois na Florida International University, depois teve a West Virginia University, a Texas Tech e a North Dakota State University. Meu Deus, sou uma universidade topíssima. Letícia saindo de Canela para uma Dica. universidade topíssima. E me conta qual que você já escolheu, tá em algum entre duas, como é que tá aí? Já escolhi, eu vou pra West Virginia. Já tá com tudo pronto. Hoje que terminei de comprar minhas malas, comprei aqueles sacos a vácuo. Se precisar ir hoje, eu tô indo hoje pra lá. Que legal! Vai para West Virginia. Aí fica em qual cidade? É em Morgantown. Morgantown. Nunca ouvi Cidade que, falar. pelo que eu vi, eu sou meio doida, né? Daí eu fico assistindo vídeo de tour por Morgantown, tour por West Virginia. Já assisti os negócios de aeroporto, todos os aeroportos que eu vou passar. E aí eu já me sinto lá, assim. Eu vejo alguma foto, eu Aham. não sei Que onde é que fica legal. essa rua, eu já sei. Que legal, Letícia. E você tá indo quando? Eu vou dia 25 de julho. 25 de julho. Como é que é essa bolsa? 100% para PhD? Como é que vai ser os seus benefícios, né? Você teve. Como é que. Conta para nós. Sim, mas eu tive a bolsa, a tuition waiver e também ganhei o health insurance. E a bolsa foi de praticamente 29 mil anuais. Esse é o salário. Esse é o salário. E aí tem, claro, as taxinhas que acabou não sendo incluso, mas super dá, assim. Eu descontei já, descontei o imposto, descontei as taxas e eu fico com um salário ótimo. Eu vou poder morar sozinha num estúdio só meu, sem precisar dividir quarto, e ainda assim vai ser bem Vai ser tranquilo. que legal, Letícia. E conta pra mim, você estava contando que uma das suas inseguranças é que você é professora particular de física. Desde 2018 você ministra aulas particulares. Imagina para quem é do ensino médio, quem quer prestar vestibular, quem Isso. quer aumentar os conhecimentos de física. É isso que você faz desde 2018. Sim, até ali em 2021, segundo semestre de 2021 e 2022 inteiro, eu dei aula numa escola. Mas aí eu estava Uhum. terminando a minha faculdade e eu precisava de tempo para fazer meu TCC. E aí eu tive que largar a escola, mas também foi uma ótima experiência. Mas é aquela coisa, realmente, a minha renda é de professora particular. Não tem E você se muito. formou quando? 2023, em julho de 2023. E vinte e três. Você formou E em julho de aí, em 2023. agosto de 2023, eu entrei na mentoria. E quando você recebeu seu primeiro aceite?
exatamente? Em 31 de janeiro de 2025. Que isso, Letícia. Muito. Você fez um negócio bem agilizado. Sim, eu tentei. Eu até quando eu entrei na mentoria era tudo muito novo, porque eu não participei de nenhum evento. Eu só confiei. Eu vi, Como ele você tava descobriu a procurando. mentoria? Procurando no Google? Eu acho que eu comecei a procurar sobre pós-graduação, porque eu estava para me formar e a intenção era fazer alguma coisa. Na Uhum, verdade, a minha intenção era fazer aqui no Brasil, porque aqui no Rio uhum, Grande do Sul tem uma universidade que é super forte na minha área, que é ensino de física. Só que eu participei de um evento lá em março de 2023, que eu apresentei o meu TCC, nem estava finalizado ainda, mas eu consegui apresentar alguns resultados. E eu me senti muito isolada lá. Assim, o pessoal da universidade, que seriam os meus, que eu tinha a expectativa de serem meus professores, meus colegas, passavam, olhavam que eu não era de lá e nem viam, sabe? Eu tive uma uhum. recepção boa de outras pessoas de outras universidades no evento, mas eu pensei assim, bom, se é pra eu me sentir uma estrangeira aqui no meu estado, eu vou me sentir estrangeira em outro país em que eu vou ter melhores condições. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso e aí o algoritmo me trouxe pra PhD no Trouxe Zemo. pra VHD no Zeu, apareceu lá pra você. E aí vocês, eu não sei se teve um evento antes, mas eu lembro que quando eu comecei, eu já tava seguindo vocês há um tempo, mas nada muito. Constante, né? Eu não acompanhava muito. E aí eu lembro que apareceu que tinha aberto a turma e ficou aberto acho que por uma semana. Isso era já na sexta, alguma coisa assim. Uhum. E aí isso era quarta-feira, deu, bah, é agora ou nunca. Não sei quando que vai abrir isso de novo. Não tinha participado de eventos, só pesquisei se era golpe ou não, porque a gente, todo mundo acha que vai pesquisar, e se a pessoa não pesquisa, tem que começar a pesquisar. E aí eu acho que eu assinei ali, comprei no dia na quinta-feira. E olha que coisa absurda. Na sexta-feira, no dia seguinte, eu recebi uma mensagem do financeiro da escola que eu tinha trabalhado no ano anterior. E ela dizendo que tinha uma divisão de lucros e que eu ia receber a minha parte. E eu nem tava contando com esse dinheiro. E era exatamente o valor da minha. Exatamente. Exato. Eu Olha fiquei assim, eu isso. acho que eu fiquei uns 5 minutos parada, assim, tentando. Bom, é um sinal É um que é pra mim, sinal. que é pra dar certo. O universo está conspirando. E aí, você entrou na mentoria em agosto. E você falou que as suas maiores inseguranças era o fato de você ter trabalhado só com tutoria desde 2018, apesar de você ter tido uma experiência numa escola mesmo, né? Você tinha umas notas legais? Como é que eram suas notas? Porque geralmente física, né? Pessoal, Sim. pessoal. Não, eu fui muito bem. Assim, a minha média era foi 9,7 na Uhum. faculdade. Mas eu também acho que não foi isso que fez a diferença, assim, porque o pessoal tá preparado para física e engenharia as notas serem bem baixas. Física, química, matemática, engenharia, padrão. O que eu pensava assim é, bom, eles vão ver o meu histórico e vão achar que eu manipulei, que eu menti, porque como é que a pessoa tira 10 nesse tipo de disciplina? Mas eu tava lá esforçada, assim, porque quando eu terminei o ensino médio eu não consegui ir direto pra faculdade. Eu passei numa federal, mas não tinha condições, porque eu moro longe, né? Eu moro a 2 horas Uhum. e meia da capital. E aí eu fiquei 2 anos parada. E aí, quando eu consegui, eu ganhei uma bolsa pra estudar, uma bolsa de 50%. Aí, quando eu consegui isso, assim, nossa, eu me joguei pra dar o meu melhor, porque é Uhum. realmente uma coisa que eu gosto. E aí, as minhas notas ficaram muito boas. Só teve um período ali que deu uma baixada, mas não interferiu na média. E, enfim, as E minhas notas você, me então, suas salvavam. notas não foram algo que te preocupava. E a sua experiência com pesquisa, como é que é? Como é que você colocou isso? Olha, até eu ver a aula de vocês, eu achava que eu não tinha Você experiência de assistiu pesquisa. aquela aula para você pegar as coisas e transformar em experiência de pesquisa. E também era uma coisa assim, "Bah, será que vai dar certo? Porque a minha área é super científica e já presume-se que todo mundo que fez uma graduação em física vai ter muita experiência, Uhum, e eu não. Mas confiei no método. E aí eu descobri que o TCC valia como experiência de pesquisa e me uhum. joguei, porque era a única coisa que eu tinha. Até eu sei que vocês têm as estratégias pra gente melhorar isso, mas
Por mais que eu tenha tido um tempo bom ali, de um ano e meio de preparação, eu não consegui entrar em nenhum grupo, justamente porque a minha rotina já estava lotada e os grupos de pesquisa iam me demandar uma presença presencial e Tá. eu não ia conseguir isso. Então, fui meio preocupada que isso fosse um problema, mas todas as conversas que eu tive com os professores, que eu consegui conversar com bastante professores, antes da aplicação, né, eles me tranquilizando que lá não é esperado que o pessoal da física entre, já não é uma coisa essencial. Claro, tem muita oportunidade para o pessoal que faz a graduação lá, que tem aqueles programas de pesquisa no verão, Hum. mas eles não presumem que tu vai chegar com experiência de pesquisa. Teve vários professores que me falaram: ah, eu até prefiro que se tu vem sem nada, sem nenhuma experiência de pesquisa em tal método, é melhor, porque assim eu já consigo te ensinar nos meus moldes e tal. Então, deu uma tranquilizada, assim, que Que realmente o pessoal de legal, lá tá Letícia. falando, tá confirmando que tá ok, que isso não vai me prejudicar. Não, e assim, eu vejo o contraste, né, Letícia? Porque eu tenho certeza que nessa universidade que você foi lá e você se sentiu meio excluída, eles não iam, talvez, gostar tanto do seu perfil, assim, que é um perfil mais sem experiência. Eles não estariam dispostos a te treinar. E você vê que fora do seu país, né, igual você falou, fora do seu país, fora do seu estado, eles olharam pra você e falaram, não, você tem vontade? Você tem potencial? Você tem garra? Então, o resto a gente tem tudo aqui. Tudo que a gente precisa, a gente tem aqui. E como é que você sentiu essa receptividade dos professores, né? Já que você teve uma experiência tão, não tão boa aí no seu estado. Como é que foi dos professores americanos? Eu fiquei chocada desde o início, assim. Eu botei uma etapa a mais no processo, que eu mandava e-mail. Eu não lembro por quê, um dia eu mandei o primeiro e-mail para o departamento de universidade falando da minha área de pesquisa, e ela me disse: "Ah, esse ano a gente não vai receber alunos". Opa, então é uma possibilidade, por mais que tenha no site, que tenha aquela área, pode ser que não esteja recebendo alunos esse ano. E aí eu Uhum. comecei a mandar um monte de e-mail para todas as universidades que eu via que tinha Physics Education Research. E aí, assim, eu já consegui contato com várias pessoas. Muitos me conectaram já com os professores da área. Então, foi assim, uma coisa de. A gente vai buscar informação, que nem vocês dizem, entra em contato com o departamento e acaba que tu nem precisa preparar EGV, porque tu já vai falar com o Eles professor já direto. te encaminham no fluxo. E aí eu fiquei chocada como o pessoal é solícito, explicando com calma. E eu tive, no início eu tava meio perdida com as possibilidades. Eu considerei aplicar para outras áreas também. E uma das áreas que me Uhum. interessava era Earth Science. E aí eu mandei e-mail para um departamento de Princeton, porque a gente tá lá Aham. na cara e na coragem, Claro. não paga para mandar e-mail. E aí o professor, o coordenador do departamento me disse: "Ah, quer marcar pra gente conversar? Me manda o teu histórico, me manda o teu currículo e vamos marcar pra conversar". Uma hora comigo. Desde o início a gente sabia que eu não Mentira. ia aplicar. Ele sabia que eu não ia aplicar, eu sabia que não ia aplicar pra lá, mas ele ficou uma hora me tirando dúvidas de como funcionava lá. Me dizendo até uma coisa que eu achei assim incrível, que aqui no Brasil isso me prejudicaria. E lá eu comentei que eu morava longe da minha universidade e que tinha 2 horas para ir, 2 horas para voltar. E ele disse que Hum, era para colocar isso na minha SOP, porque isso ia hum. demonstrar que eu tinha determinação, que eu era resiliente, que era isso que eles estavam buscando. E isso eu conversei com ele antes ainda de ver as aulas sobre do método. E aí quando eu comecei a ver as aulas, ele falou, tá super encaixadinho com o que as meninas estão passando. E o fato de ser longe, fez com que eu não pudesse me formar em 4, 5 anos, né? Demorei mais Aham. tempo para me formar. E aqui no Brasil, no processo seletivo para o mestrado em física, isso ia me prejudicar na maioria das universidades, porque sou Aham. só um número, né? É quanto tempo eu demorei para me formar, quantas publicações que eu não tinha. Então, uma coisa que aqui me prejudicaria no processo, lá era o meu diferencial. Caraca, Letícia, olha, é justamente o que você falou e eu já me senti assim. Certeza que muita gente se sente assim, né? A gente vai ser mais valorizada fora do país da gente, né? Infelizmente, aqui, para você entrar, a gente tem vários mentorados, tá? Para você entrar no mestrado, no doutorado no Brasil, é muito fechado. Eles são muito fechados, eles acabam, ficando ali entre eles mesmos e fica muito difícil de uma pessoa de fora entrar. Inclusive, a gente estava lá em Harvard e no MIT, né? Faz umas 2, 3 semanas que a gente estava lá. E tinha uma palestra de uma professora do MIT e ela falando que ela foi aplicar para o mestrado no Brasil. Ela é professora no MIT, né? E aí ela aplicou para os mestrados lá no Brasil e os professores falaram para ela, querida, você não tem currículo para fazer mestrado aqui ainda.
Você precisa trabalhar mais, melhorar o seu currículo. E aí ela foi, passou num mestrado, doutorado e virou professora do MIT. Enfim, assim, realmente isso que você falou, você é o reflexo do que muitos brasileiros passam hoje. E fico super feliz, assim, que você tá indo, que você conseguiu. Me fala sobre o TOEFL, como é que foi sua nota do TOEFL? Eu fiquei com 99 e eu não consegui me esforçar como eu queria. Você Eu já tinha comecei. inglês, você já falava inglês, então. Não, eu fiz um ano de cursinho quando eu estava no ensino médio. Isso já faz um bom tempo. E como é que Então, você aprendeu eu inglês? Como é que você descobri, fazia? eu acho que o processo inteiro, assim, estudar para o TOEFL ajuda. Claro, eu já assistia coisa legendada, a gente entende na leitura. Quando eu estava na faculdade, tinha livros que só tinham em inglês, não tinha em português, então a gente vai se obrigando. Mas até eu sentar e ter a primeira reunião com o professor, com esse Uhum, professor de Princeton, eu achava assim, eu não sei falar inglês. E a preparação para o TOEFL ajudou muito nisso, porque tu tá se preparando para o TOEFL, mas tu também tá aprendendo inglês no processo. E eu acabei ficando com o cronograma de 6 meses, porque eu queria uma nota bem alta, a nota alva era uhum, 103, eu acho. Então tinha uma diferença bem grande quando eu comecei, acho que eu tava com 60 e poucos, na minha primeira. uhum. E eu não me esforcei como eu deveria, eu tenho que admitir isso. É o quanto? Aí, 90? 99. 99, tá. Eu consegui Quase assim. gabaritar o listening, o reading e o listening, eu acho que eu fiquei com 28. O que me Uhum. matou foi o speaking, porque justamente a gente não tá acostumado e bate aquele nervosismo. Mas mesmo assim, a minha nota, assim, quando eu fui ver as universidades, os Você requisitos, conseguiu assim, aplicar para vários. e aí é que tá, o pessoal é tão flexível porque eu acabei mandando e-mail para as universidades que tinham o score do speaking um pouco maior do que o que eu precisava, né? Tinha um speaking mínimo e alguns me disseram para eu fazer o Duolingo, que eles aceitavam o Duolingo. Outros me disseram que eu podia aplicar e se eu fosse selecionada eu refazer a prova. Outros me disseram que era só passar por uma entrevista depois para avaliar se meu inglês era bom. Até foi o caso da universidade em que eu vou, para onde eu vou, na West Virginia. A minha nota era menor do speaking. Eu passava na nota geral, mas do speaking não. E aí eles me disseram que eu podia aplicar, que eu só tinha que fazer uma entrevista depois, que tivesse tudo certo. E nossa, essa entrevista foi muito tranquila, só para avaliar se eu tinha capacidade, como eu vou ser TA, se eu tinha capacidade de me expressar em inglês para conversar com os alunos. Então, mesmo quando diz que a nota máxima é mínima é tal, ainda assim há esperança. Que legal, Letícia. Então, assim, você pegou o seu um ano de cursinho de inglês que você tinha, usou a escola do TOEFL, se preparou para o TOEFL e conseguiu tirar uma nota excelente. Sim, eu nem tava Legal. esperando, assim, porque como eu não consegui terminar o cronograma, me atrapalhei, participei de uns eventos e acabei me atrasando, eu já tinha marcado, fiz em abril, faz um aninho já que eu fiz o TOEFL. E aí, quando eu fiz, meu inglês estava bem pior, porque depois disso era conversa, reunião, tudo em inglês, e daí a gente vai melhorando, Uhum. assim, então. E você acha que a escola do TOEFL foi suficiente ou você precisou buscar coisa Sim, externa? e pra ser sincera, eu nem sabia que existia o TOEFL Você nem até eu sabia? não sabia que tinha isso, que Que precisava disso. legal. E aí, tudo, absolutamente tudo que eu sei de TOEFL foi com a escola do TOEFL aprendendo dentro da mentoria, assim, não Nossa, eu precisei achei de muito, muito legal você falar que, mesmo quando você não atingiu a nota igual dessa universidade, qual universidade que era? a West Virginia. A West Virginia, que você vai, inclusive, eles falarem, não, depois você vem aqui, a gente vai fazer uma entrevista, vamos ver como é que faz. Letícia, me fala uma coisa, você terminou sua graduação, né? Terminou em junho do ano passado, ou de 2000, Não, em foi 2023. 2023, terminou em junho de 2023 e tá indo direto para um PhD, numa Uhum. universidade muito legal. Como é que você tá se sentindo? Tá rolando o síndrome do impostor ainda? Como é que tá o Certeza. coração? Como é que foi para aplicar? Você ouviu algum desencorajamento ou não? Foi tranquilo em relação a ir direto pro PhD? Ah, eu inicialmente perdi muito tempo porque eu tava achando que ia ser impossível eu ir pro PhD. Então eu tava fazendo todas as aulas focando no mestrado e anotando tudo do mestrado e do PhD eu falei, não, em outro momento. Aí eu comecei a procurar e a maioria das universidades na minha área, na área da física, é direto pro PhD. As Uhum. universidades que têm mestrado geralmente só têm mestrado. E aí eu pensei, bom, eu acho que eu vou ter que mudar meus planos. Você foi obrigada, então, a pensar no É, PhD, porque se fosse por exatamente. você mesma, você acha que você não seria capaz. Não, não, nunca, nunca, nunca ia me arriscar assim. É que a gente vai. Eu não vou dizer que eu tô confiante agora, porque agora é que é um Uhum. negócio, né? Eu tô indo pra outro país, em outra língua, uma área que não é fácil. Não adianta ninguém vai te dizer que física é fácil, porque a gente sabe que não é. Uhum. Mas
Eu acho que o processo vai te deixando cada vez mais confiante, assim. Na verdade, é uma confiança que a gente tem em vocês, no que vocês estão contando pra gente, o que vocês estão abrindo e explicando pra gente. Bom, se as meninas falaram que é possível ir direto pro PhD, que tem muita gente que vai, e daí eu fui vendo nos sites das universidades que corroboravam isso, as conversas com os professores que corroboravam isso, a gente vai criando uma confiança, assim. Mas realmente, acho que nos 4 primeiros meses do meu processo ali, eu tava focada apenas no mestrado. Nem olhava para PhD. E agora eu tô indo para PhD. Indo para o PhD direto da graduação de uma universidade particular, saindo do interior do Rio Grande do Sul. Canelas é um lugar turístico, né? Tem bastante turismo, bem famoso em questão de turismo. E assim, muito legal, Letícia. Eu fico super feliz. O que eu e a Sara a gente faz é isso, né? Sabe, trazer para pessoas como você. Que tem um super potencial aí, passou em 6 universidades, mas tudo bem se tivesse passado em uma também. Você só precisa de um sim, não precisa de mais do que um. Você só vai poder ir para um lugar, não pode ir para mais. E trazer realmente essas oportunidades de ir para os Estados Unidos. Eu fico super feliz de ter dado tudo certo para você. Queria pedir para você deixar uma mensagem para quem está te ouvindo aqui, se vale a pena esse processo, tudo que você fez. E como é que e ir para os Estados Unidos e encarar essa aventura. Bom, o que eu posso dizer é que eu sou a prova viva de que o método funciona, porque se eu não tivesse passado pelo processo, se eu não tivesse confiado no método, eu não ia, sei lá, nem estar considerando nada disso. Me formei em licenciatura, que aqui no Brasil praticamente não tem valor, e saí de uma universidade Uhum. privada, mas acreditei nisso, não tinha nada de experiência em pesquisa, não consegui desenvolver experiência em pesquisa durante o processo e mesmo assim eu consegui 6 aceites em física, que é uma área bem competitiva. E eu aqui me permite, eu descobri um dado depois que eu terminei as aplicações que nos Estados Unidos inteiro, considerando todas as vagas possíveis de pós-graduação em física, tem 3.000 vagas para americanos, indianos, chineses, japoneses, todo mundo. E eu consegui 6 dessas vagas sem Caraca, ter muito bom. mestrado, sem ter experiência em pesquisa, estudando numa universidade privada. Então, confie no método. O negócio funciona, não é golpe, com certeza não é golpe. Tudo que eu aprendi, tudo que eu sei sobre a aplicação, sobre as universidades americanas, eu aprendi com o método. E depois disso, conversando com os professores, tanto antes das aplicações quanto depois, nas reuniões, tudo isso é muito bem explicado. É garantido que as meninas falam, realmente é o que acontece lá, porque eu já chegava, os professores iam me explicar como é que funcionava e eu já sabia. Então, eles me falando aquilo que eu já sabia, partindo da frente de muita gente, até nas info sessions que a gente participava, assim, tinham dúvidas que quase que eu ia lá digitar para as pessoas, como que vocês não sabem? Então, é muita informação e é informação valiosa. E são informações completas, realmente. Tudo que eu sei sobre isso foi dentro da mentoria que eu aprendi. Vale muito a pena, porque tá mudando completamente a minha realidade. Tá, assim, é uma virada no meu futuro, porque aqui eu não teria nem um pedacinho de chance de viver o que eu vou viver lá daqui a alguns dias, semanas. Ai, Letícia, muito bom. Fico muito feliz que você está indo e todo sucesso para você lá. Vai contando pra gente aí como é que tá sendo esses próximos passos. Muito obrigada por falar comigo. Obrigada. Um beijão. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.